Quão bem você conhece seus vizinhos? Você ficaria chocado se eles fizessem algo horrível? Esta pequena comunidade na Califórnia nunca suspeitou que, quando um dos seus desaparecesse, o culpado seria alguém tão próximo deles. Este culpado era um membro de confiança da comunidade. Ensinava na escola dominical em uma igreja local. Tinha uma filha e seu avô era pastor. Ninguém jamais poderia imaginar que por trás daquele exterior caloroso e gentil se escondia um monstro de coração frio, capaz de fazer coisas horríveis a alguém tão vulnerável e inocente. Sandra Renee Cantu nasceu em 8 de março de 2001, filha de Maria Chaves e Daniel Cantu. Ela morava em um trailer com a mãe, os avós e 3 irmãos mais velhos em Tracy, Califórnia. Sandra era uma garota super feliz e alegre. Ela adorava dar cambalhotas, brincar com os amigos e estava sempre ajudando na vizinhança. Ela também era muito amigável e falante e puxava conversa com basicamente qualquer pessoa. Mas as coisas tomaram um rumo sombrio em 27 de março de 2009. Sandra tinha acabado de voltar da escola e, sendo a garota super enérgica que era, perguntou à mãe se ela poderia sair para brincar. A mãe dela disse que sim, afinal, era normal que as crianças da região saíssem e brincassem nas casas uns dos outros ou nos espaços abertos do parque. Então ela saiu correndo de casa, pulando e sorrindo, e foi bater na casa de todas as amigas. Essa foi a última vez que sua mãe a viu viva. Hoje ela não veio jantar em casa e não me ligou. Eram quase 8 da noite e Sandra deveria ter chegado em casa há horas. Maria estava começando a ficar preocupada. Ela ligou para todos os amigos de Sandra e perguntou se eles a tinham visto, mas ninguém a via há horas. Ela saiu procurando a filha pelo bairro, pensando que talvez tivesse se distraído e esquecido de voltar para casa. Mas Sandra não estava em lugar nenhum. Maria estava agora uma pilha de nervos. Ela estava com medo de que algo ruim tivesse acontecido com sua filha, então chamou a polícia. Quando a polícia chegou, vasculhou a área e conversou com todos que moravam no estacionamento de trailers, mas ninguém sabia onde Sandra poderia estar. Felizmente, uma câmera de segurança localizada fora da casa de Sandra capturou seus últimos momentos antes dela desaparecer. A filmagem mostra Sandra pulando alegremente pela estrada enquanto volta para casa. Mas então, ela muda de direção antes de sair do quadro. 8 minutos depois, o carro de um vizinho passa, indo no sentido contrário. Este vídeo foi muito útil na investigação. A polícia também soube que os pais divorciados de Sandra estavam enfrentando problemas de pagamento de pensão alimentícia. O pai poderia ter levado Sandra para se vingar de sua ex-esposa. No entanto, quando conversaram com Daniel, rapidamente o descartaram como suspeito. E essa teoria acabou sendo um beco sem saída. No dia seguinte, uma busca massiva foi realizada pela cidade, com todos vindo para ajudar. Eles levaram um helicóptero, uma unidade de cães, policiais a cavalo, equipamentos especiais e qualquer coisa que pudesse ajudar na localização da menina desaparecida. As autoridades até contrataram mergulhadores para fazer buscas no rio próximo, mas não encontraram nada. Parecia que Sandra tinha simplesmente desaparecido no ar. Com o passar das horas, a situação ficaria ainda mais desesperadora. Os investigadores queriam entrevistar o maior número de pessoas possível, caso alguém soubesse de alguma coisa. Eles compartilharam as informações de Sandra com a mídia nacional e até ofereceram uma recompensa de $20 mil para quem soubesse alguma coisa sobre seu paradeiro. Centenas de voluntários vieram de todos os lugares para ajudar a distribuir panfletos. Neste momento, Maria recebeu uma mensagem que parecia um pouco deslocada e suspeita. Diga à polícia que algo foi roubado hoje por volta das 16 horas. Não sei se isso faz diferença ou não. A mensagem veio de uma de suas vizinhas, Melissa Huckabee. Ela era mãe de uma amiga de Sandra e também professora da escola dominical em uma igreja local.
Por algum motivo, Melissa pensou que sua mala roubada poderia ter alguma ligação com o desaparecimento de Sandra, o que pareceu estranho na época, mas a polícia não deu muita importância a isso e continuou a seguir uma pista diferente. O FBI fez um perfil de como eles achavam que o suspeito era. Um homem branco entre 25 e 40 anos com antecedentes criminais envolvendo menores de 18 anos. Surpreendentemente, várias pessoas se enquadravam nesse perfil na vizinhança, mas a atenção do investigador estava concentrada em um homem. A polícia descobriu que esse cara assustador havia estranhamente se aproximado de Sandra 2 anos antes. Isso era um ponto interessante e os oficiais levaram o tal homem para interrogatório, mas não conseguiram encontrar nada que o ligasse ao desaparecimento de Sandra. Porém, tudo sobre esse cara estava errado. Então a polícia decidiu ficar de olho nele. Enquanto isso, a família de Sandra realizou vigílias à luz de velas para orar por sua segurança. E foi durante um desses eventos que algo bastante estranho aconteceu. Todos tinham vindo oferecer apoio à família, quando de repente uma mulher histérica começou a chorar e gritar. Ela foi até a polícia, que também compareceu ao evento, e os arrastou para fora da igreja para mostrar um bilhete que encontrou no chão. Cantu trancada em mala roubada, jogada na água na Buckett Road e Whitehall Road. Testemunha. Essa era uma mensagem bastante assustadora de se receber quando você está procurando por uma garota desaparecida e as coisas estavam ficando cada vez mais complicadas. Para começar, a nota tinha alguns erros ortográficos óbvios, que pareciam propositais, como se a pessoa que a escreveu soubesse o que estava fazendo. E mais, quem encontrou o bilhete foi a mesma pessoa que denunciou o roubo de uma mala, Melissa Huckabee. Isso parecia coincidência demais para uma pessoa, e a polícia também pensava o mesmo. Até então, a polícia não tinha motivos para suspeitar de Melissa. Ela era mãe e professora da escola dominical. Por que ela machucaria alguém de quem sua própria filha era amiga? Ela simplesmente não se encaixava no perfil. Porém, Melissa parecia estar bem no meio de tudo. No início, as pessoas acreditavam que ela estaria querendo atenção, mas logo perceberam que havia mais do que isso. Melissa tinha um histórico de doença mental. Ela havia sido diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe, transtorno bipolar e esquizofrenia. Ela também teve alguns encontros com a polícia no passado, embora nada muito sério. A polícia suspeitou que Melissa poderia ter escrito o bilhete e ficaram de olho nela. Mergulhadores foram chamados para verificar os lagos de irrigação da região para ver se encontravam alguma coisa, mas por mais que tentassem, os mergulhadores não conseguiam ver nada através das águas turvas e desistiram da busca. Vários dias se passaram sem nenhuma nova pista sobre o paradeiro de Sandra. Todos ainda procuravam, mas, embora não pudessem dizer em voz alta, sabiam que procuravam um corpo. Então, um dia, a polícia recebeu a ligação que temia. Um trabalhador agrícola de uma fazenda de irrigação local encontrou uma mala enquanto drenava um lago. Mesmo antes de chegarem lá, a polícia sabia o que havia dentro e estava certa. A polícia retirou então a bagagem do lago e transportou para o necrotério, onde um médico legista identificou o corpo de Sandra Cantu. O relatório da autópsia mostrou que ela havia sido espancada e assassinada com um objeto estranho até a morte. Eles também encontraram vestígios de Xanax em seu sistema. Este foi um grande golpe para a família, que ainda nutria alguma esperança de encontrar Sandra viva. Todos ficaram arrasados e com o coração partido por esta trágica notícia. Quem faria uma coisa tão imperdoável? Mas a polícia já tinha um suspeito em mente. Eles sabiam que a mala preta contendo os restos mortais de Sandra pertencia a Melissa e que ela havia escrito o bilhete informando onde encontrá-la. Quando verificaram novamente as imagens de segurança, a polícia percebeu que no dia em que desapareceu, Sandra estava indo em direção à casa de Melissa. 8 minutos depois, Melissa foi embora em seu SUV.
Ela já havia dito à polícia que naquele dia foi à igreja por volta das 17 horas e voltou para casa por volta das 18h30. Quando a polícia revistou a igreja, encontrou algo que comprovou suas suspeitas: um rolo de massa de metal com um cabo torto e uma mancha marrom avermelhada. O rolo deu positivo para o DNA de Sandra. Além disso, um casal se apresentou e disse à polícia que tinha visto Melissa no lago entre as 17h30 e 18 horas do dia em que Sandra desapareceu. Ela parecia distraída e apressada. O casal perguntou o que ela estava fazendo e a mulher relatou que estava muito apertada e teve que urinar no mato. Os investigadores agora tinham provas suficientes para prender Melissa, mas quando chegaram à casa dela, não conseguiram encontrá-la. Eles descobriram que Melissa estava no hospital depois de tentar engolir uma lâmina afiada. Eles suspeitavam que ela tivesse feito isso para evitar as consequências de suas ações. Porém, após receber alta, ela se dirigiu à delegacia, onde foi presa e acusada pela morte de Sandra. Ela alegou que foi um acidente e contou à polícia uma história realmente inacreditável de como as coisas aconteceram. Segundo Melissa, Sandra e sua filha estavam brincando de esconde-esconde e então Sandra entrou na mala para se esconder. Melissa esqueceu que havia uma criança dentro dessa mala e seguiu com sua rotina diária normal. Segundo ela, mais tarde, descobriu que Sandra já havia morrido por falta de ar e entrou em pânico, jogando-a em um lago. Claro, isso era uma mentira total e a polícia já tinha provas que contavam uma história diferente. Os investigadores criaram sua própria teoria assustadora de como as coisas aconteceram. Segundo os policiais, Melissa enganou Sandra para que fosse com ela à igreja. Quando chegaram lá, ela deu uma droga para a garota beber. E quando Sandra dormiu, Melissa a chutou na cabeça com muita força antes de sufocá-la com suas próprias mãos. Pior ainda, havia evidências de que Melissa planejou isso. Quando a polícia verificou seu histórico de pesquisas em seu computador, descobriu que ela estava lendo uma história sobre um homem que escondeu o corpo de sua neta em uma mala. A promotoria pediu a pena de morte, mas Melissa fez um acordo judicial e foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional. Durante a audiência de sentença, o pai de Sandra começou a chorar ao falar sobre a perda de sua filha. Você tirou a vida de uma garotinha inocente. Ela nem tinha idade para decidir que sorvete tomar. Mas afinal, por que Melissa fez isso? Segundo o que a mulher alegou, ela não entendia os motivos que a levou a tirar a vida de Sandra e pediu desculpas aos pais da menina pela dor que os causou. Maria, gostaria de poder lhe dar uma explicação sobre o que aconteceu, mas ainda não consigo entender por que fiz o que fiz. Os promotores especularam que ela fez isso para chamar a atenção, enquanto alguns detetives acreditam que ela estava com ciúmes da personalidade vibrante de Sandra, mas talvez nunca tenhamos certeza. Foi realizado um memorial para Sandra Cantu, que reuniu uma grande multidão de pessoas de diversos lugares. Sandra deixou uma enorme lacuna no coração de todos que a conheceram. Ela era uma garota doce e inocente, que não merecia um final tão cruel. O que você acha deste caso? Por que você acha que Melissa fez uma coisa tão terrível? Ela deveria ter recebido a pena de morte? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Bom, este foi o vídeo de hoje e espero imensamente que você tenha gostado. Não do caso em si, mas da forma como eu apresentei a história. Não esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. Aqui na descrição você encontrará um link que levará a todas as nossas redes sociais, em especial o Instagram, @paralelometafórico e o @danielbruno.db. Sinta-se convidado também a fazer parte de nossas campanhas de apoio, como o Seja Membro,
Os detalhes estão na descrição. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre nos vemos nos comentários. Até mais.